bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje vou-vos falar de 5 coisas em particular que me chamaram a atenção neste BX e porque é que decidi fazer este vídeo agora, porque o BX está para venda. Não sei exatamente quanto tempo vai demorar, mas enquanto isso não acontece, aproveito e falo-vos então de 5 coisas que me chamam a atenção, em particular neste BX 14 RE. O primeiro ponto que me chama a atenção neste carro, nesta versão em particular com o motor deitado, ainda é um motor XY, é o facto de ser um bocado barulhento, um bom bocado mais barulhento do que eu estava à espera. Obviamente o facto de ter a panela final um bocadinho rota não há de ajudar muito. De qualquer das formas, entretanto, descobri que este carro não tem insonorização nenhuma na firewall, zero, tem a chapa toda à mostra, nem na zona do motor das escovas. Essa é muito provavelmente a explicação para o barulho. A andar normalmente não é particularmente incómodo, embora já se note esta velocidade que há algum barulho no motor, mas quando andamos na casa dos 110, 120 e daí para cima, torna-se um bocadinho cansativo. Calculo que seja melhor nas versões que têm essa insonorização, eu já as vi e não sei se acontece em todos os 14 RE, mas por exemplo os 16 TRS, exatamente, penso que têm essa insonorização, ou pelo menos parte deles têm. A travagem deste carro é mesmo muito boa. Para um pequeno familiar CID 82, este carro cilindrava completamente a concorrência toda. Em boa parte, obviamente, isso deve-se ao facto da assistência ser dada pelo circuito hidropneumático. Não sei se será só isso. O facto do carro ser relativamente leve também ajuda, mas os concorrentes também eram leves. Mas a verdade é, o próprio tato do pedal ajuda a essa sensação. Porque o pedal tem um curso muito curtinho e é relativamente firme. Isto é, não é um pedal que seja esponjoso e como não tem aquele curso inicial em que não acontece nada, basicamente quando travamos o carro trava logo e trava a sério. A nível de resistência à fadiga, não sei se será particularmente bom. Nunca fiz assim tantos quilómetros quanto isso em condução mais empenhada, mas nunca notei grande fadiga neste carro e calculo que seja que cumpre na altura. Importa falar também da maneira como este carro se porta na estrada. É um carro com um comportamento muito equilibrado, não é um carro que pareça um desportivo a curvar, é um carro que adorna, inclina-se. Se calhar, seguindo a tradição francesa da altura, as coisas foram mudando. Por exemplo, um Lancia com a suspensão ativa, embora também seja pneumática, praticamente não adorna, mas também é muito mais firme. Hoje em dia a Citroën já nem sequer tem carros com suspensão hidropneumática, mas sim, na altura era esse o paradigma da Citroën. E não sendo um carro com uma condução necessariamente esportiva, e também não foi por isso que esta versão foi feita, é um carro que curva bastante bem e, para além de curvar bem, ter esses limites relativamente bons, é um carro que permite uma fluidez muito grande a passar de curva para curva. É um carro em que fazemos isto e parece que o carro nos quer atirar para a berma. No início é uma sensação muito estranha, mas a verdade é que ele não vai a lado rigorosamente nenhum. Mantém-se agarrado à estrada e, obviamente, por causa disto, também é um carro muito mais tolerante se apanhar desníveis e apanhar buracos a meio de uma curva. O reverso da medalha, e este pode ser outro ponto, é que antes de eu comprar este carro, eu sempre ouvi falar de Citroëns de suspensão hidropneumática como tendo um conforto acima de qualquer suspeita em qualquer situação. Pois bem, este carro é muito confortável, mas quando apanhamos repentinamente buracos, tampas de saneamento, situações do género, não é assim tão bom quanto isso. Continua a ser bom, mas comparado ao conforto em estrada, em irregularidades mais pequenas e com as quais a suspensão tenha tempo de lidar, é diferente. É um carro um bocadinho mais seco, muito por culpa de já ter a suspensão McPherson à frente. Já não tem o mesmo conforto, por exemplo, de um GS. Não deixa de ser muito confortável, novamente, e quero deixar isto bem claro, é uma questão de expectativas. Este carro também tem a sua reputação, não necessariamente o BX, isto estende-se a outros Citroëns, mas é um carro com materiais francamente frágeis. Há vários plásticos deste interior que estão partidos, ou nos quais eu até tenho medo de mexer, porque sei que no momento em que eu mexer,
Eles vão partir ou a meio, ou vão partir uma patilha, e depois não vão ser assim tão fáceis de substituir quanto isso, porque estamos a falar de um carro da primeira série. Temos a capa do pilar à partida, temos, por exemplo, este triângulozinho do espelho solto, temos uma pequena rachadela à frente no tablier, o mecanismo para regular o retrovisor está partido, os plafoniers, por exemplo, também estão partidos, e é uma pena, de facto. Este é um carro relativamente fiável ainda hoje em dia, se tivermos em conta o tempo que terá hibernado, os 35 anos. É um carro que faz tudo o que lhe peço e é um carro que se usa perfeitamente nestas coisas. No entanto, é um carro que não tem ar-condicionado, e também não são todos os BX que têm, nem é uma coisa que se pudesse exigir de um BX na altura. É um carro que tem uma direção muito pesada em manobras. E é um carro que tem umas escolhas de equipamento curiosas, porque tem jantes liga leve, tem os elétricos à frente, tudo muito bem, tem o fecho central com a chave, e depois não tem muito mais do que isso. Não tem conta-rotações, por exemplo, não tem um ponteiro da temperatura, só tem uma luz. Em suma, se querem um BX relativamente puro, relativamente simples, esta é a melhor escolha, se for um carro também para fazer mais estrada e não tenham de andar à procura de lugar de estacionamento. Para quem quer um BX um bocadinho mais utilizável noutras circunstâncias, se calhar com ar-condicionado, com mais algum equipamento, com uma manobra da temperatura, ou com rotações ou visor de trás, se calhar o ideal é optar por uma versão mais equipada, e as versões mais equipadas costumam ser também as que têm outros motores. Se calhar o mais equilibrado será mesmo a 16 TRS com 1690 cavalos, que já é um motor teu. Obrigado por verem, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.